E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Noite em Ponto. Hoje o tema vai ser ele, o Night Stalker Ricardo Ramírez. Muita gente me pediu pelo Instagram, pelo direct, inclusive se você não me segue lá, Miguel C. Câmara, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Então, como eu já comentei, o tema de hoje é o Ricardo Ramírez, o conhecido como Então, como eu já comentei pra vocês, o tema de hoje é o Night Stalker, né? O Ricardo Ramírez. Ele foi um serial killer que realmente aterrorizou a cidade de Los Angeles do ano de 1985 e apesar de ter sido bem breve, ele causou muito pânico nas pessoas e realmente é muito lembrado até hoje. No decorrer desse ano, ele cometeu cerca de 13 assassinatos, diversos estupros e muito roubo. E devido às suas ações sempre de preto, muito satânico, que eu vou contar pra vocês sobre isso, a mídia deu um apelido de Night Stalker, que em português significa o perseguidor noturno. Então tá, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Meia-noite em ponto. Ricardo Levia Munhoz Rodrigues nasceu no dia 28 de fevereiro de 1960, lá na cidade de El Paso, no Texas. Ele era o mais novo de 5 filhos de Ele era o mais novo de 5 irmãos e filhos de um casal de imigrantes mexicanos que se mudaram, para os Estados Unidos para poderem ter uma vida melhor. E na sua infância ele é marcado sempre por ser uma criança tranquila, muito pacata, muito solitária, mas também foi marcada por 2 trágicos acidentes que eu vou te contar. Com 2 anos de idade, sofreu uma convulsão após um armário ter caído sobre ele e teve de ser suturado com mais de 30 pontos. E aos 5 anos de idade, enquanto se divertia em um parque, foi atingido na cabeça com muita força por um balanço. Por conta desses acontecimentos, ele desenvolveu aí uma epilepsia do lobo temporal, que foram várias convulsões que ele teve até a sua adolescência e eram muito frequentes. Seu pai, Julian, era um ex-policial da cidade mexicana de Juárez e possuía um temperamento explosivo, o que muitas vezes culminava em agressões físicas, cuja vítima era quem? O seu filho caçula. Para fugir da violência doméstica, Ricardo dormia por várias noites no cemitério do local. Quando ele tinha mais ou menos 10 a 11 anos, ele começou a andar muito com seu primo chamado Mike, o que foi uma péssima influência para ele. Mike era um veterano das Forças Armadas do Exército e cumpriu serviço no Vietnã. Ele começou a mostrar fotos de mulheres vietnamitas que ele tinha matado, torturado, mutilado, abusado, e os dois se divertiam fumando maconha e viajando de carro por aí. E de acordo com Ramírez, foi nessa altura que seu primo lhe ensinou a disparar uma arma de fogo pela primeira vez. Então, quando ele tinha 12 anos, em 1973, foi quando ele testemunhou algo horrível. O seu primo Mike atirou e matou a sua esposa Jenny na frente do Richard, com um tiro de uma arma calibre 38 diretamente na sua cabeça. Depois desse episódio, ele se mudou com sua irmã mais velha chamada Ruth e o seu marido Roberto, que fornecia LSD para ele, e nessa altura ele começou a usar muita droga e ele parou de ir à escola. Então ele conseguiu um emprego em um hotel onde complementava a sua renda cometendo pequenos furtos, mas logo em seguida foi demitido ao tentar estuprar uma hóspede. E só não foi preso porque a vítima não retornou à cidade de El Paso para testemunhar contra ele. Nessa mesma época ele chegou a ser acusado de posse de droga, então era realmente uma vida muito conturbada. Ele vivia assaltando os locais, ele contrabandeava e ele começou as suas ondas de crime. Após frequentar alguns cultos religiosos, o Ramírez ele começou a desenvolver um certo apreço, uma adoração pelo satanismo. E com 18 anos ele se mudou para a cidade de Los Angeles. Então, durante os primeiros dias na Califórnia, ele acabou sobrevivendo revendendo maconha, porções de maconha que ele comprou no Texas e estava revendendo em Los Angeles. E cometendo alguns pequenos furtos para poder sustentar o seu vício pela sua nova droga, que era a cocaína. A essa altura, seu envolvimento com o satanismo cresceu e ele já era um membro da Igreja de Satanás. E não só isso, mas ele era muito fã do AC/DC e era obcecado completamente por todas as suas músicas, em uma especial chamada The Night Prowler, que se falava sobre um perseguidor noturno. Após cumprir a sua segunda pena por roubo de carro, ele então fez a sua primeira vítima, que na verdade descobriram que era a segunda vítima, porque a primeira foi uma garotinha que foi abusada, mas não encontraram o autor do crime. Só em 2009 que descobriram que era ele, porque o material que estava nela foi compatível com o do Ramírez. A vítima foi Jenny Winkle, de 79 anos. Ela dormia em sua casa quando o Ramírez ele entrou pela janela, abusou, ele estrangulou e cortou o seu pescoço. Depois disso ele pegou suas joias para poder revender para sustentar seu vício. Quem encontrou o corpo dela foi o seu filho, que no dia seguinte ele falou que pareceu que a intenção era realmente degolá-la, porque o corte foi tão profundo que parecia que a intenção era separar a cabeça do corpo. Quando a polícia foi investigar o local, eles identificaram algumas impressões digitais na janela, então já era uma possível pista para identificar um autor do crime. Em 17 de março de 1985, Richard atacou Maria Hernandez, de 22 anos, lá de fora de sua casa, enquanto ela estacionava seu carro na garagem do condomínio que dividia com Dale Okazaki,
de 34 anos. A Maria tinha acabado de voltar do trabalho, ela estava lá, de carro tranquila, quando de repente ele chegou de roupa preta, um boné de beisebol virado para frente e bateu no seu carro. Ela então se assustou, virou para ele e quando ele apontou a arma para ela, falou alguma coisa para ela que ela não conseguiu entender muito bem e atirou. Mas quando ele atirou, ela por impulso colocou as mãos para cima e a bala ricocheteou na chave e ela com impacto caiu. Por causa disso, ele acabou empurrando ela para o lado, entrou na casa e ela, achando que ele tinha ido embora, ela correu, fez a volta e entrou pela porta da frente na casa. E ele estava na casa. Quando ela entrou em casa, ela deu de cara com ele, que apontou a arma de novo para ela e ela estendeu as mãos e implorou pela vida dela. Falou que já bastava um tiro, que ela não precisava mais tomar outro e ele simplesmente teve piedade, misericórdia, por algum milagre ele só passou por ela e deixou ela para trás. Quando ela entrou na casa, ela descobriu então que a sua colega de quarto havia morrido com um tiro na testa a queima-roupa. Dale Okazaki, de 34 anos. A única pista encontrada pela polícia nessa ocasião foi um boné da banda australiana AC/DC, encontrado no exterior da residência. Na mesma noite desse crime, algumas horas depois, ele assassinou outra pessoa. Dessa vez era Tsai Lia Yu, uma estudante de direito de 30 anos que estava voltando para casa, estava tranquila de carro e ela ficou impossibilitada de seguir viagem porque o Ramirez prendeu com o carro. Então ele saiu, ele puxou ela do veículo e atirou 2 vezes em sua cabeça. Depois disso ele pegou o carro dela e fugiu da cena do crime. Quem ligou para a polícia foi um homem que morava lá perto e ele falou que ele ligou, que ele denunciou porque ouviu gritos. Quando ele chegou lá fora, ele chegou a ver o semblante do assassino, mas que ele não conseguiu fornecer aí nenhuma descrição melhor. E uma coisa que depois fez muito sentido era que a bala desse crime era mesmo encontrada no crime anterior, no caso de Dale Okazaki. Porém, pessoal, como era Los Angeles, milhões de pessoas que moram lá, vários assassinos, eles não chegaram a pensar que era a mesma pessoa, porque assim como uma pessoa tem uma arma, outra pode ter igual, então realmente não pensaram que poderia ser a mesma pessoa. Na manhã do dia 27 de março, também de 85, mais 2 vítimas foram encontradas. Vincent Sazara, de 64 anos, foi encontrado já morto no sofá, baleado na cabeça, aparentando ter sofrido morte imediata. O corpo de Maxine Sazara, sua esposa, de 44 anos de idade, foi descoberto deitado na cama e totalmente despido. Uma coisa que é muito bizarra nesse crime é porque ele começou a dar indícios dos seus rituais de satanismo. Ele arrancou os olhos da mulher e fez uma espécie de ritual. Ele esfaqueou muitas vezes seu corpo. Na cabeça, no pescoço, no tórax, no abdômen e na virilha. E uma coisa que chamou a atenção foi que na sua mamila esquerda... Mamila... Uma coisa muito bizarra foi que encontraram uma forma de uma letra T na sua mama esquerda. A essa altura, pessoal, a polícia estava muito confusa porque já desconfiavam da existência de um serial killer. Mas, não sei se vocês sabem, mas todo serial killer tem uma forma de matar, o chamado modus operandi, que eu já falei aqui no canal no vídeo Ted Bundy, que se você não viu, corre lá pra ver que tá muito legal. E esse padrão de matar é justamente como ele aborda, seja porque ele arranca um dedo, porque ele puxa o cabelo, porque ele mata de tal forma, ele coleciona adereços das vítimas. E esse justamente não tinha nenhum. Ele matava homem, matava mulher, matava idoso, criança, quem tivesse pela frente, o que dificultou muito o trabalho da polícia. Porém, uma pegada deixada no jardim da residência de uma das vítimas era compatível com a pegada deixada em um homicídio anterior, o que confirmou a suspeita de que se tratava de um serial killer. Depois disso foram acontecendo vários homicídios e todos eles eram marcados por formas muito bizarras. Era tiro na cabeça, eram pessoas sendo esfaqueadas, eram estupros, cortes no pescoço, então era coisa realmente que parecia ser feito por gente muito sádica, sabe? E finalmente um padrão começou aí a ser revelado, as polícias... Os policiais começaram a identificar que justamente o homem geralmente tomava um tiro na cabeça e a mulher era estuprada e depois morta. O que depois descobriram que os homens morriam mais. Ele matava primeiro os homens e as mulheres ele matava depois. E algumas ele não conseguia porque lutavam com ele ou corriam, que ajudaram bastante nas investigações porque elas fugiam e sabiam descrever algumas feições do assassino. E algo mais bizarro ainda é que algumas das cenas ele realmente fazia um ritual satânico. Ele fazia uma espécie de pentagrama com batom, com sangue ou com a própria faca no corpo das vítimas. Então era realmente algo muito estranho, algo muito bizarro. A polícia comentou que era muito estranho aquilo acontecer. A população de Los Angeles estava aterrorizada. Eles seguiam todos os protocolos de segurança, como trancar a porta, trancar a janela, além de deixar o interior de suas casas bem iluminados durante a noite, e muitos deles chegaram até a comprar armas de fogo. A essa altura já haviam ocorrido cerca de 34 ataques e mais ou menos 14 homicídios. São muitos casos, eu realmente não tenho como falar todos aqui, porque senão o vídeo vai bater meia hora aí, então acho que não vai ficar muito legal. Inclusive, se você gosta de vídeos grandes, comenta aqui embaixo se você prefere vídeos grandes ou vídeos mais curtos, que a gente pode chegar num certo consenso aí.
Na noite do dia 24 de agosto de 1985, o homem estava ali trabalhando na sua moto, na garagem, quando ele viu uma Toyota laranja de 1976 rodando por ali, indo e voltando, e ele achou assim muito suspeito. Ele falou, cara, isso aí tá estranho. Ele pegou, anotou a placa, e no dia seguinte ele ligou pra polícia, informou a placa, falou que era de tal pessoa, e falou que estava muito estranho, realmente muito suspeito, e a polícia então foi fazer aí uma busca. A polícia chegou a encontrar o veículo, eles realmente examinaram, eles viram que tinha uma impressão digital no retrovisor, e o banco de dados informou que era de Richard Ramirez. Não só isso, mas identificaram que a Toyota era roubada lá de Chinatown. O homem estava jantando quando de repente o Ramirez roubou a sua picape, então ele usou a picape dele. Como eles encontraram o carro, eles tiveram a esperança de que ele fosse voltar para buscar o carro, então eles iam aí dar a voz de prisão e realmente pegar o Ramirez. Mas não aconteceu porque ele estava no Arizona visitando o irmão, então ele não voltou para pegar o carro. No dia 29 de agosto, Ramirez tinha voltado de viagem e não sabia que sua foto estava estampada em todos os jornais. Foi então que ele foi para uma estação de ônibus, né? E aí ele encontrou muitos policiais por lá, o que ele achou muito estranho, e ele correu para uma loja de conveniência, né? Uma loja assim de beira de estrada, bem tranquila, para tentar se esconder. Foi então que os donos da loja, eles olharam assim e falaram, cara, é ele, é o Ramirez, e começaram a gritar em espanhol, ele matador e tal, e saíram correndo atrás dele, e ele correu também. O Ramirez correu quase 4 km em 12 minutos para ver como é que ele estava desesperado, as pessoas estavam correndo atrás dele, foi em direção a Los Angeles, e foi quando ele viu um Mustang vermelho parado, com a chave na ignição. Ele falou, cara, é a minha chance, eu vou pegar esse carro. Ele chegou a entrar no carro, mas o que ele não percebeu era que o dono do carro estava embaixo do veículo, ajeitando alguma coisa por lá, e ele deu partida. Quando ele deu partida, o cara saiu debaixo do carro e pegou ele pelo pescoço e ficou engatado com ele na beira do carro, e ele engatou a velocidade, o cara continuou sendo arrastado com ele no pescoço. Então assim, era realmente assim, o Kengarau pegando fogo, e aí ele conseguiu puxar o Ramirez para fora do carro. O Ramirez correu, entrou em outro carro, tirou a mulher que estava lá dentro. Ele falou que se ela não saísse, ele ia matar, atirar na cabeça dela. Falou que tinha uma arma, mas ela nem aí, ela pegou, gritou pelo marido dela, ele saiu do carro, ele começou a lutar também com o Ramirez, e um outro vizinho que estava perto tinha visto o que tinha acontecido com o Mustang. Ele ligou para a polícia e chamou os dois filhos dele, que correram atrás do Ramirez, e o Ramirez corria também, e tava geral correndo atrás, era um apocalipse, todo mundo correndo. Eles pegaram uma barra de metal, um pedaço de cerca, um pedaço de pau, correndo atrás dele, deram no pescoço dele, mas ele continuou correndo, ele continuou, conseguiu pegar outro carro, mas o pessoal continuou, os filhos do vizinho, até que com um pedaço de pau bateram na cabeça dele, ele caiu e seguraram até a polícia chegar. Assim que a polícia chegou, identificaram que era realmente o Ramirez, e aí deram a voz de prisão e ele realmente foi preso e foi depois a julgamento. Durante seu julgamento ele parecia ser alguém muito frio, ele realmente não mostrava arrependimento, ele ria na cara da família das vítimas, ele fazia graça, ele gritava. E algumas vezes ele falava a frase que eu não vou falar aqui porque eu não gosto de brincar com isso, mas é uma frase que eu vou deixar aqui pra vocês, que ele falava lá do Satanable, né? É você, Satanás. No dia 20 de setembro de 1989, Ricardo Ramirez foi declarado culpado por 13 acusações de homicídio, 5 tentativas de homicídio, 11 de assédio sexual e 14 de roubo. E no dia 7 de novembro de 1989, ele foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás. O julgamento de Ricardo Ramirez foi um dos mais longos da história da Califórnia e um dos mais difíceis. Foram entrevistados mais de 1.600 jurados e testemunharam mais de 160 pessoas. E algo assim muito curioso e muito absurdo é que o Ricardo Ramirez ele foi uma das pessoas que mais receberam carta na história dos crimes americanos. As mulheres diziam amá-lo, diziam venerá-lo, que ele era alguém que elas precisavam ter, escreviam diversas cartas. Uma fã até escreveu 75 cartas para ele. Uma delas era Doreen, com quem ele se casou no dia 3 de outubro de 1996 em uma prisão estadual na Califórnia. E foi então no dia 7 de junho de 2013 que ele morreu de câncer na prisão da Califórnia, onde ele estava na fila e esperando para ser executado. E é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia o Richard Ramirez, o Night Stalker, comenta aqui embaixo. Se você não conhecia, comenta aqui o que você mais achou estranho, o que você mais achou louco, porque ele realmente era um psicopata, ele era muito louco e muito estranho. Eu mesmo, quando estava pesquisando sobre ele, eu fiquei assim, cara, como é que alguém pode ser capaz de tanta loucura? E é isso, se você tiver alguma sugestão de algum tema de vídeo, é só você me mandar aqui embaixo, comenta aqui embaixo, ou me manda no Instagram, no Twitter, enfim, vou deixar aqui pra vocês. E é isso, pessoal, obrigado!